Muito bem, muito bem. Vou aguardar aqui uns segundinhos até que a transmissão comece fortemente para todo mundo, que as pessoas comecem a entrar e eu faço as apresentações, que hoje eu vou me divertir. Hoje vai ser daqueles dias que tem sido assim em quase todas as conversas. A gente teve muita sorte com os convidados, com as pessoas que, na verdade, mais do que convidados, né? Com as pessoas que vieram construir essas conversas com a gente. Eu aprendi muito, até citei isso para algumas pessoas já, que tem sido guardadas as devidas proporções, claro, e até um certo exagero, mas tem sido quase uma pós-graduação, né? Toda semana, quase toda semana, eu estava vendo hoje, a gente fez cerca de 20 dessas conversas, quase toda semana nesse período de pandemia, com uma ou outra vez que a gente pulou, a gente conversou com pessoas durante uma hora e aprendizados incríveis, insights fantásticos. Então tem sido um privilégio, para mim tem sido um privilégio. E hoje vai ser daqueles dias em que eu vou, com certeza em alguns momentos, parar e ficar também só escutando e só aprendendo o que esse cara tem para falar. Vai ser muito legal. Muito bem. Bom, as pessoas vão entrando aqui, então vou começar a me apresentar. Meu nome é Danilo Afonso, eu trabalho na Vertigo 16, desenvolvimento de pessoas, deixa eu colocar aqui, né, para aparecer, né, a logo, junto com esses desenhos todos que os meus filhos fizeram e que tem embelezado aqui o nosso painel. Tenho cobrado eles para fazerem desenhos novos, né, para eu poder deixar o painel mais atualizado. Eles estão agora relutantes, mas ainda vou convencê-los a fazerem mais desenhos. Mas a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas na área comportamental. Hoje mesmo um ex-cliente não, né? Um cliente que há algum tempo a gente não trabalha juntos me perguntou: cara, você faz alguma coisa na área do desenvolvimento das competências técnicas e tal? E eu disse para ele: olha, cara, não. Né? Acho incrível esse trabalho, sei que tem gente muito competente que faz, mas eu trabalho na área de desenvolvimento de pessoas do ponto de vista das competências comportamentais. Entre elas, uma competência, e que eu não sei nem se dá pra gente chamar de competência. Vamos ver o que o nosso convidado hoje vai chamar, né, a questão, como é que ele entende chamar isso que a gente vai conversar de competência, mas eu acho que cada vez mais tem sido importante as pessoas terem clareza de propósito. E a gente vai falar exatamente sobre isso hoje, sobre a importância do propósito. Até ele brincou de dar o nome de propósito em dobro, já que nós dois falamos fortemente de propósito, e eu tenho certeza que vai sair uma série de insights poderosos. Então, já agradecendo pelo pessoal que vai entrando, né? O Ivan, parece que tem dois Ivans aqui hoje. Não, a Wanda, o Ivan. Bom, deixa eu chamar ele aqui, porque aí ele também se apresenta, além de eu ter apresentado um pouco da Vertigo 16, ele vai apresentar também um pouco do trabalho que ele faz e a gente começa a conversar. Então, vou chamar ele aqui. Porque ele propôs uma pauta diferente para a nossa conversa de hoje. A gente vai falar de propósito, mas a primeira coisa que ele me propôs é: e se não tivesse pauta? Né? E se a gente não chegasse ali com uns tópicos pré-determinados? Falei: cara, você está perguntando para mim, você está perguntando para o dançarino se ele quer dançar. Né? Eu adoro essa ideia. Mas eu anotei aqui umas coisinhas, né? Não são tópicos, mas são umas coisinhas que eu gostaria de falar. Mas, super obrigado, bem-vindo aqui ao papo. Obrigado por ter topado trazer esse seu sorriso contagiante, como a Tati disse quando eu vi a tua foto. Mais do que o sorriso, você tem muito conteúdo para dividir, você tem muita generosidade também para ser o veículo dessa divisão. Então, obrigado, cara. Vamos dar risada aqui, vamos aprender se divertindo. Tá tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra, viu? Uma honra estar com você aqui online, discutindo ao vivo, espontaneamente, o assunto que é o tema do meu coração, né? Que é propósito. Você sabe que hoje obrigado pelo convite. Imagina, cara. Obrigado você por ter topado. Eu estava até falando na abertura que cada conversa tem sido uma aula. E claro, a gente às vezes fala isso, né, de um jeito exagerado, metafórico, mas nesse caso é verdadeiro, porque como foram muitos encontros, apesar que eles não tinham ali, né, uma estrutura de um programa, né, eles foram acontecendo conforme a gente ia falando com as pessoas e conforme a gente ia sentindo também alguns temas ganhando mais força nesse período, mas eles vão ganhando uma conectividade toda própria dentro do tema aprendizado. E aí quando você vai, semana após semana, vindo pessoas diferentes,
falarem às vezes até do mesmo tema, mas por ângulos diferentes, cara, vai dando uma conotação de que parece que eu estou me formando em algo novo, porque toda semana alguém traz uma citação, uma frase. Eu lembro do Gil Cohen, que a gente falou sobre fim de ciclos. Cara, ele usou uma metáfora aqui que eu nunca tinha ouvido falar e que eu usei várias vezes depois, em conversas que eu tive com pessoas mais estruturadas, formais ou não, quando ele disse que a vida é como pular de um penhasco com uma corda no pescoço. O penhasco é sem fim, a corda não. Você só não sabe em que momento que ela vai esticar. Sensacional. Cara, é sensacional, porque é muito legal, né? Quando você tem uma metáfora que tem tanta propriedade, que te provoca assim de um jeito tão, né, capaz de materializar aquilo que você está falando. Bom, e tenho certeza que com você não vai ser diferente. E uma coisa que hoje, por exemplo, até pela falta de pauta eu não fiz, eu sempre costumo abrir dizendo boa noite, boa tarde, bom dia, porque eu não sei que horas que as pessoas vão, né, assistir. Elas podem estar vendo ao vivo, como Beth Faveiro, que entrou agora, Emi Sarei, às vezes a gente não sabe o nome das pessoas, né, por conta dos codinomes, mas elas podem estar vendo ao vivo, mas podem estar vendo daqui uma semana, um mês depois, no IGTV, no YouTube e tal. Então, essa é a coisa mais paradoxal, né, dessa coisa da transmissão ao vivo. É ao vivo e pode não ser. Ou chama live. Seres internacionais como a gente, que pode estar sendo assistido nesse exato momento lá no Japão, na Austrália, né? Não é? Também acontece. Eu tenho muitos amigos em Portugal, porque morei lá, vira e mexe, um deles aparece, que às vezes o Hugo entra. Mariana, obrigado, Mari, obrigado por esclarecer. Às vezes um deles entra, o Hugo entra, o Tiago às vezes entra, então tem razão, às vezes a gente vira internacional por conta dessas novidades. Mas temos um montão de coisa para falar, fora o que vai surgindo. Mas teve uma coisa que você falou para mim numa última conversa que a gente teve, e eu vou começar provocando por ela. Você falou assim, cara, a própria definição de propósito no dicionário não condiz com o que, por exemplo, nós dois estávamos falando naquele momento e estabelecendo. Como é que você vê essa disrupção entre o que se entendia por propósito de maneira mais tradicional, ou enfim, mais até acadêmica, e o que se propõe hoje a olhar quando se fala de propósito, o que isso afeta, né, tudo aquilo que a gente está estudando? Como é que você vê essa diferença? O que te chamou a atenção quando você percebeu essa diferença? Cara, eu fui até dar uma googada ali, porque não existe mais dicionário, existe o Google, né? A primeira citação do Google é o dicionário, né? Eu fui ver se não tinha sido atualizado, porque é verdade mesmo, né? O tema propósito vem aparecendo no meu trabalho há muito tempo, né? E assim, aproveitando até para falar rapidamente, eu sou, em essência, um profissional de marketing estratégico, de branding, comunicação, e conforme eu fui migrando, né, o meu posicionamento, né, me reposicionando como coach, mentor, consultor, eu vim trazendo, eu fui juntando as pontas e comecei a falar sobre marca pessoal, né? Então, tanto hoje no contexto empresarial quanto no pessoal, o propósito é algo assim muito importante que eu acabo abordando. E aí nessas indas e vindas, de fato, é uma prática minha, né? Eu acho que de todo mundo que constrói conteúdo, voltar na essência da palavra, na origem, e ver o significado. E quando a gente vê lá propósito, a gente como definição tem intenção de fazer algo, né? O desígnio. Ou aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, né? Olha que louco, né? Você significar propósito através de objetivo, olha que loucura, né? Como está atrasada essa definição. Ou aquilo que alguém se propôs ou pelo que se decidiu viver, fazer, né? Não, desculpa, é uma decisão, uma determinação e uma resolução. E aí, quando a gente pega, tem que dar uma voltinha, né, para a gente ver qual é o significado que está faltando aí. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek. Ele tem a teoria do why, que é do Golden Circle, que é a teoria do why. E ele vem falando sobre marcas, as marcas que são orientadas por um porquê, por um why. Então, uma das referências para esse novo significado, para mim, é o Simon Sinek, porque ele coloca o propósito
como o porquê de se fazer algo, ou o porquê de uma existência. A outra referência é o Ikigai. Tem um livro chamado Ikigai, que na verdade eu menciono muito mais por um gráfico que é chamado de gráfico de Mark Wynn, que está lá, um diagrama, e talvez até compartilhe depois um vídeo aqui que eu já fiz a respeito. Eles colocam lá o Ikigai como sendo a razão de ser. Então vamos lá, por Simon Sinek, o Ikigai, o propósito é o porquê se fazer algo, né? Por que fazemos algo? É a razão de ser de um indivíduo. E realmente isso, como você falou, não está no dicionário. Então eu tenho o propósito como um conceito que vem sendo evoluído. Ele ainda está na nossa cabeça já muito presente, esse novo significado, mas num contexto geral ele não está oficializado. Por isso, Dan, eu estou assim, muito entusiasmado com essa troca aqui contigo, porque é a primeira vez que eu tenho a chance de conversar com alguém do discutir, né, filosofar, assim, principalmente ao vivo, sobre o tema, porque é um trabalho que eu venho fazendo sozinho. Obrigado novamente. Bom, primeiro, a falta de pauta é maravilhosa e às vezes me faz cometer algumas gafes. Esqueci até de pedir, se apresenta, já foi fazendo isso. E guarda aí, né? Anota aí que você vai precisar explicar um pouco melhor essa história do terapeuta da marca. Né? Tá Acho bom. que vai ser um ponto importante. Mas enquanto você estava falando, eu lembrei de uma frase que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido esta frase ou esse pensamento antes de conhecer esse autor e esse livro, né? O Viktor Frankl, que é alguém que eu tenho citado muito, e muitos que estudam o comportamento humano têm resgatado os aprendizados dele, talvez nesse momento aqui onde tanta gente tem procurado respostas num momento de transformação, onde se abre muito mais perguntas, talvez, do que se encontra respostas. E ele cita muito essa frase do Nietzsche no trabalho dele. Então tem uma hora até que no livro ele fala assim: a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor. E aí ele cita a frase do Nietzsche que me importa, que diz assim: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Nietzsche já falava de propósito, só não linkou com a palavra, né? Só não explicitou. Olha que coisa poderosa. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Nesse livro ele fala da logosofia, que foi o modelo de tratamento terapêutico que ele desenvolveu após ele ter ficado 4 anos preso em Auschwitz, e também teve preso também num outro campo de concentração, porque ele era um psiquiatra judeu, morando em Viena, quando eclode a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadem a Áustria, e ele foi capturado e sobreviveu aos campos de concentração, um pouco porque ele tinha uma posição privilegiada, ele fala isso na biografia como médico, e portanto ele tinha utilidade, mas muito, como ele dizia, porque ele tinha um motivo para sair dali. Ele dizia: eu preciso sair daqui e reescrever um livro que me tomaram os manuscritos quando me prenderam, e eles achavam no começo que era um equívoco, que aquela prisão era só um equívoco qualquer que o exército tinha feito e tal, e depois de algumas semanas eles percebem que aquilo realmente é um plano, é uma guerra, etc. Mas ele tinha que sair dali, porque aí a partir também das vivências e do terror todo que ele vivenciava e dos aprendizados que ele ia tendo, ele foi ressignificando o livro, aumentando a ideia toda da teoria dele, e ele tinha que sair dali para escrever esse livro. E aí, só para finalizar, ele cita uma coisa também muito interessante, que ele fala assim: claro que todos nós temos uma genética, uma hereditariedade que determina uma parte de quem nós somos. E, tem uma pessoa aqui que está dizendo, a Vanessa, que a sua imagem está um pouquinho borrada, e também estava para mim, eu não sabia se era a minha transmissão, não sei se de repente às vezes é a rede que você está conectado, mas você tem me escutado bem? Para você está chegando bem minha imagem? Eu estou escutando, tá perfeito. E a minha tá não, certo? A sua está aparecendo para a gente um pouquinho borrada, como se não tivesse, né, com toda a qualidade de transmissão. Mas não se preocupa, o som está dando para ouvir bem, às vezes é alguma flutuação. Me avisa aí se melhora. Fechado, deixa eu ver. Vamos ver. Ele vai melhorou. Para mim melhorou um pouquinho aqui, sim. Maravilha. Tá bom. E aí, cara, ele fala que claro que a gente não pode fugir da nossa hereditariedade. Eu posso querer ter 1,90 m, mas eu não tenho 1,90 m.
eu posso querer ser um excelente jogador de basquete, mas eu não nasci com esse dom. Claro que eu posso treinar, mas eu não nasci com o mesmo dom do Michael Jordan, do LeBron, enfim, não nasci. Esse é um ponto. O outro ponto que ele diz é o meio. É claro que o meio determina a potência daquilo que é uma característica natural minha ou inibe características que eu trago, claro. Mas o meio não pode ser tão determinante assim, porque se fosse todo mundo naquele lugar, por exemplo, chamado campo de concentração, que é um terror na Terra, teria sucumbido e morrido. E alguns disseram, não, eu vou resistir. Tanto quanto nem todo mundo que está num lugar maravilhoso, com tudo do bom e do melhor em termos de comida, de diversão, etc., está super feliz. Então, nem a genética, nem o meio determinam. Eles trazem elementos. O que ele diz que determina? As escolhas que eu vou fazer. A minha atitude, o meu livre-arbítrio diante das características que eu herdei e do meio no qual eu estou presente é que vão determinar o que se faz daqui para frente. E ele percebeu isso, por exemplo, num campo de concentração, onde pessoas que chegavam lá absolutamente abatidas, magérrimas, ali frágeis, mas diziam, eu não posso morrer, eu tenho que encontrar minha família. Muitas vezes sobreviviam semanas e só morriam porque iam, por exemplo, para uma câmara de gás. Enquanto outros que chegavam, às vezes, até fortes fisicamente, em uma semana já estavam mortos, porque ele dizia, era evidente que o indivíduo se entregava. E aí um psiquiatra tem uma formação que o permite olhar para isso. No meio de tudo isso, me parece que tem uma questão que é a compreensão do tal do propósito, né? Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Então esse ressignificado do propósito faz todo sentido, sim. Não é só uma finalidade do tipo, acordei de manhã, vou lá pintar a parede. Por que eu vou pintar a parede? Aonde isso se encaixa no universo, né? No contexto geral das coisas. Uhum. Eu tô aqui já com a cabeça saindo fumaça, viu, Dan? Tá saindo fumaça aqui, porque o propósito, ele tem esse poder todo que você está trazendo. Aliás, terceiro autor em 5 minutos, né, que a gente mencionou, né, que coloca o propósito como sendo um porquê, né, trazendo, né, essa força do propósito como o porquê das coisas. Tem um ponto interessante ainda, antes da gente mergulhar aqui nas reflexões, que me perguntam muito, que é a diferença entre missão e propósito. Boa. E a definição que eu mais gosto é o seguinte, ela é bem simples. É assim, a missão é o que você deve fazer para que o seu propósito seja cumprido, tá? Então, o propósito é o porquê você faz determinada coisa e a missão é o que deve ser feito para poder realizar esse porquê, tá? Ligado a esse porquê. Um outro ponto que eu achei interessante, enquanto a gente ainda vai fazendo um setup aí na cabeça do pessoal sobre o que é o propósito e esse porquê, é a gente pensar, primeiramente, que existem porquês para tudo, propósito para tudo. E então, quando nós seres humanos falamos, o meu propósito, eu quero saber qual é o meu propósito, eu sei qual é o meu propósito, requer uma definição preliminar. Porque, por exemplo, eu tenho um vislumbre do que seria o meu propósito maior, o propósito da minha existência. E não é a mesma redação para quando eu defino o propósito do Marcelo Dantas, consultor, terapeuta, mentor, profissional, ser humano ativo dentre vários outros, entende? Eu vou até ilustrar, né, um pouco isso. Quando eu penso em propósito de jornada, propósito de vida, eu cheguei a uma definição que eu acredito ser igual para todo mundo. O meu propósito de vida, o existencial, é de expressar a inteligência universal, tá? Uhum. Isso é uma coisa que eu começo falando para todo mundo. Eu sou, você é, né, todos são uma forma de expressão da inteligência universal em várias características, né? E
Se a gente já perguntar assim, qual o propósito da vida, jornada, eu penso assim, poxa, o propósito da vida é criar um contexto de experimentação, de vivência, né? O nome já fala vida, de vivenciar as coisas. Então, quando eu abordo com as pessoas revelação de propósito, é bom ficar bem claro, e eu acho que é esse que é a questão aqui, é esse porquê esse porquê e muito ligado ao momento, viu, Dan? Assim, é uma coisa, é um propósito que ele é mutável. Então, hoje, o seu propósito, provavelmente, ele está muito ligado à transformação das pessoas, aceleração, né, facilitação de jornada. E pode ser que dentro de 5 ou 10 anos você mude isso, tá? Mas não vai ter mudado o seu propósito existencial, o seu propósito de vida, que é expressar essa inteligência que veio através de pai, mãe, tudo misturado, né? Para prestar um serviço humano. Então, assim, esses níveis de propósito eu queria deixar bem claro para quando, principalmente se alguém perguntar alguma coisa aqui, deixar bem delimitado. É o propósito de uma marca? É um propósito profissional? É um propósito, né? Ou é um propósito de vida mesmo, propósito maior? Legal. Eu vou dar um pitaco nisso então, porque a gente vai aqui meio que construindo juntos. Dar boa noite. Algumas pessoas vão entrar e eu não vou dar boa noite, eu vou pedir desculpa, porque vai passando aqui. As que eu forem vendo, sintam-se representando as várias. Então, boa noite para a Dani, para o Marinho que está entrando. Eu daqui a pouco vou entrar numa pergunta que a Mari fez para a gente também, mas só para não perder essa questão que você colocou agora, quando você fala do meu propósito e da questão do propósito existencial versus o propósito pontual, às vezes de algum papel que eu exerço, de algum momento da minha vida ou de algum contexto que eu estou vivenciando, eu vou desafiar e tentar desconstruir um pouquinho. Não, o teu vídeo está bem melhor, cara, está super nítido. Obrigado por ter perguntado. Tem uma questão que eu tenho dito que é o seguinte, acho complicado esse contexto do meu propósito. E onde é que eu quero chegar com isso? Porque o meu propósito pressupõe que eu encontrando ele e ele me resolvendo, está resolvido todo o problema. Acontece que se o meu propósito, no sentido quase egoísta, individual, for resolvido, mas eu continuar vivendo coletivamente e o propósito das pessoas ao meu redor continuar sendo invisível ou desconhecido para elas, então nós vamos ter um problema, porque das duas uma, eu vou ter que ir para uma caverninha, ficar sozinho, eu e o meu propósito sendo o único ser feliz do mundo, ou então eu vou continuar tendo problemas de vivenciar o meu propósito, porque está tudo desconectado. Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, poxa, até mesmo a questão do propósito da vida, eu tento, de alguma forma, fazer uma disrupção perguntando para as pessoas, qual é o seu propósito? E, claro, tentando ajudá-las na medida do possível, mas qual é o seu propósito na vida? Qual é o seu papel aqui? Né? A pergunta que talvez eu mais utilize tem sido, o que justifica a sua existência? Tem que ter uma justificativa. Por lógica aristotélica, bonito falar isso, né? Por lógica aristotélica, nada existe sem um porquê. Então, por que as coisas estão aqui? Porque alguém colocou. Por que isso quebrou? Porque alguém infringiu uma força maior do que deveria. Tá. Então, por que a gente existe? Tem que ter um porquê. Uhum. E a grande questão é que se a gente vive coletivamente, o nosso propósito tem que estar ligado a alguma coisa coletiva. Mas não é porque eu acho isso, ou porque seja politicamente correto dizer isso. É porque me parece que faz sentido. A gente não vive isolado numa caverna, cada um na sua caverninha. Olha só, estamos aqui nós e dezenas de pessoas conectadas. Então, a coletividade passa, de alguma forma, pela questão do propósito. E aí, o meu propósito me parece menos importante do que pensar qual é o propósito que eu exerço na vida. Então, às vezes parece um jogo de palavras, mas a gente vai conversando e vai tentando clarificar isso. Então, eu queria jogar essa provocação. Pô, só o meu propósito resolve? Não. Tá, mas eu tenho que olhar para o meu, não tenho? Eu tenho que olhar onde é que eu me encaixo, mas onde é que eu me encaixo no todo. Então, me parece que propósito, de alguma forma, passa por coletividade. Tem que ter alguma coisa a ver com onde é que eu me encaixo no todo. E aí você falou de inteligência universal, pronto, já estamos começando a olhar que tem alguma coisa que vai além de mim, né? Transborda além de mim. E isso, de novo, não é que bacaninha, que bonitinho, vamos todos dar as mãos e fazer uma roda. Vamos pensar o seguinte, eu moro sozinho,
no universo? Eu estou isolado de todos? Não. Então, como é que eu posso pensar só no meu propósito? Bom, vamos lá. Vamos jogando as pedras para cima. Vamos ver onde elas vão cair. Uma coisa super importante é assim, lá na definição do Google, propósito é mencionado como objetivo. E se for seguido aquele propósito, ele pode ser alcançado. Só que aí não é o propósito do porquê. Um porquê, ele não pode ser alcançado. Um o que, sim. Entende? Então, o propósito, inclusive, eu aprendi com uma querida instrutora, né, quem fez a minha formação de coaching, ela falou o seguinte, Renata Arrepia, vamos dar nome às pessoas, da SB Coaching. Ela disse o seguinte, o propósito não pode ser alcançado, porque o porquê de algo, se ele é alcançado, ele conclui, né? Eu gosto até de falar, inclusive, eu tenho uma situação que eu acho interessante, né? Porque dizem que as pessoas bem-sucedidas, elas têm que ter quebrado uma vez. E eu tive um negócio que deu errado. Aliás, ele deu muito certo, por isso que ele parou, que ele terminou. Eu costumo dizer o seguinte, essa empresa que eu tive, uma agência, no caso, ela fechou porque ela atingiu o propósito dela. Eu percebi isso depois de 6, 7 anos, Dan, sabe? Remoendo com aquilo que havia acabado e com aquela história que tinha ficado. Eu fui me perguntar, e tudo que eu projetei para ela, o porquê que eu atribuí a ela, havia sido alcançado. Então, assim, não era uma empresa para me dar liberdade financeira, não era uma empresa para me fazer feliz, não era uma empresa para eu realizar grandes feitos somente. Eram definições muito fechadas. Eu queria ter uma grande equipe, eu queria trabalhar com grandes clientes, eu queria ter feito grandes projetos, eu queria ter uma casa bonita, um espaço bonito, e eu fui ver que tudo que eu defini do porquê da existência daquele negócio havia sido atingido. Então eu não tinha um propósito, eu tinha objetivos, né? Mas eu via isso como propósito. Então, relacionamentos. É super perigoso. Você vai para um casamento definindo que o porquê daquilo é ter filhos. Inconscientemente. A partir do momento que você atinge o propósito, que aí você vê que é um propósito meio objetivo, sabe? Ele acaba sendo finito. Tem até uma data, né, para você dizer quando aquilo acaba. Exato. Então, na definição de um propósito, você tem que definir algo, um porquê que ele faça sentido, ele seja realizável, né? Tipo, não adianta você falar um porquê de uma existência que não conecta com a sua vida, né? Você vai se frustrar. Então, ele tem que ser realizável, mas ele não pode ser alcançável facilmente, né? Na situação ainda, só para agora fechar o raciocínio e exemplificar, o propósito de um coach, se ele define que o propósito dele é impactar 1 milhão de pessoas, sei lá, 1000 pessoas, assim que ele impactar a milésima, ele vai sofrer de uma diminuição de energia e de motivação. Agora, se o propósito dele é transformar vidas, e ele transforma uma a todo dia, é isso que eu quero dizer. Ele está realizando esse propósito, né? Só que ao mesmo tempo ele não é finito, né? O pessoal que está perguntando, a gente precisa dar um jeito depois de pegar essas perguntas. É bem interessante. Algumas eu vou anotando aqui e tal. Fica tranquilo. Mas você tem razão. Eu acho que a grande questão, e para usar uma palavra que infelizmente, eu não sei se está batida ou se na verdade ela só foi incorporada de vez, mas precisa ser reciclável, né? Ele precisa ser sustentável, talvez seja a palavra. Isso, sustentável. Assim, autossustentável. Em que sentido? Não é que eu só posso trabalhar com a natureza, não. É que se o meu propósito é atingir 1000 pessoas, uma hora ele acaba. Se o meu propósito é desenvolver pessoas, vai até o último suspiro. Então é por isso que ele não é alcançável. Não é porque ele não possa ser mensurável, não é porque o meu propósito não possa gerar resultados palpáveis, né? Até o Shihan falou agora há pouco da questão do fruto, da árvore, do perfume. Não é que isso não seja palpável. É palpável, mas não tem fim.
Se a árvore der fruto uma vez, acabou, beleza, ela pode secar e morrer, então realmente ela só precisa dar fruto uma única vez. Agora, se o propósito dela é a perenidade da espécie, claro, nós estamos falando aqui de um ser supostamente não autoconsciente, então, na verdade, considerando que o ser humano é autoconsciente, a grande questão aqui é o que realmente te faz sair da cama hoje, amanhã, depois, se tiver sol, se tiver calor. Se tiver chovendo muito, às vezes é mais chato, porque vai ficar molhado. Se tiver muito sol, às vezes é chato, porque a gente vai transpirar. Mas nada disso me impede de levantar da cama, porque o meu objetivo não é levantar da cama num dia de sol, e sim desenvolver pessoas através do protagonismo, etc. e tal. E isso eu faço com chuva, com sol, com vento, com mais dinheiro, com menos dinheiro, hoje, amanhã, depois, não tem fim. Importante ter trazido essa questão para não confundir propósito com objetivo, porque você pode ter objetivos dentro da sua vida e, portanto, da sua jornada do propósito. Claro, você tem as etapas que você vai cumprindo, mas essas etapas não podem esgotar o propósito da sua vida. A questão do casamento foi ótima, né? Vamos ficar juntos por quê? Porque a gente quer ter filhos. Beleza, a hora que os filhos nascem, valeu, obrigado aí por ter emprestado o seu gene, né? Então, tchau, vai pro seu lado, eu vou pro meu, porque o propósito não era só ter filhos, nasceu, acabou. Mas o propósito talvez seja construir uma relação onde nós melhoremos como seres humanos juntos, onde a gente prospere economicamente, psiquicamente, moralmente, ao longo da nossa vida. Ok, enquanto eu estiver respirando, tem um motivo, né, para a gente continuar esse projeto. E o que é interessante é que essa motivação, essa desmotivação pela presença ou ausência do propósito, ela é inconsciente. Né? É muito interessante, né? Eu que lido com muitos, né, empresários, né, profissionais, geralmente eles trazem uma questão racional, uma questão estruturada de forma racional para ser trabalhada, e aquilo ele vem assim, recheado de objeções, de dificuldades, de barreiras, né? E quando a gente conecta a pessoa, assim, leva ele para olhar para um propósito maior, é como se ele recebesse uma injeção de energia, sabe? Eu vejo a transformação facial, o ânimo, a criatividade aumenta. E então, eu tava aqui, quando eu estava queimando a cabeça, fritando a cabeça quando você estava falando do poder do propósito, né? No caso lá do campo de concentração, eu estava pensando justamente isso, né? É algo tão profundo do ser humano, é um mistério ainda, né? Essa questão do propósito. Mas para entender por que eu acho que isso é tão profundo, eu gosto de observar a natureza. Se você pegar uma árvore e você observar e definir qual é o propósito de uma árvore, né? Ela oxigena o meio ambiente, algumas, além de oxigenar, elas são frutíferas, então elas provê alimentos para o ser humano e para os animais. E é indesviável, porque todos os seres da natureza, eles não têm o dom que nós temos desses ajustes, né? Esse livre-arbítrio, né? Para poder se definir, redefinir, ressignificar. Então, assim, a gente tem esse grande benefício, mas ele vem também com essa grande maldição, vamos dizer assim, que é de você ter que descobrir para que você serve, né? Se você for pegar uma pequena célula dentro do nosso corpo, do momento que ela é criada, o propósito vem instalado nela. Ela sabe todo o trabalho que ela tem que ser feito, o porquê da existência dela, né? E os seres humanos não. Então eu acho que por isso que a gente está falando tanto do tema, por isso que a gente funciona melhor quando a gente descobre ou chega próximo do que possivelmente é o nosso propósito, e por isso que a gente tem a diminuição de energia, no contrário, na ausência, sabe? Mas sabe que é engraçado você estar falando isso? Porque a gente não sabia que tinha participado por vias diferentes de um projeto que, se não vai diretamente ao propósito, para mim é uma etapa super importante e que ajuda muito, que é o Leader Training, que depois tem os desdobramentos. Uhum. Estive com o Rodrigo aqui a semana passada, inclusive, né? A gente foi descobrir depois que, em momentos diferentes, né, a gente não só fez o treinamento, como trabalhou ali pontualmente com ele e tudo mais. Eu estou te falando isso porque eu fiz o Leader Training, depois eu fiz o
o Gaivota, que são programas, né, para quem está nos escutando e não conhece, são programas que de várias formas, por vários ângulos e exercícios, vai te ajudando a se conhecer melhor e se fortalecer. E eu não saí dali com o meu propósito claro, eu saí dali com mais peças do quebra-cabeça. Mas você falou aqui de vivência, e foi preciso pegar um pouco do que eu já tinha vivido, das decepções, das experiências, e aí eu fui somando. Mas no momento onde eu, perdi um pouco, ou o ranço, ou o medo de sentar a bunda na cadeira e rabiscar. Não era escrever na pedra o que iria ser dali para frente, né, o meu propósito, e nem o que eu estaria obrigado a fazer dali para frente. Na hora que eu sentei e falei, vamos lá, né, começar a botar verbo, começar a botar adjetivo aqui no que eu acho que é o que eu chamei naquele primeiro momento de minha missão genuína, que se confundia um pouco com a missão da consultoria onde eu trabalhava. Afinal, eu era, naquele momento, o exército de um homem só. Hoje tenho mais parceiros, a Tati, o Paulo e tal. Mas, em algum momento, na hora em que eu coloquei aquelas palavras, e que eu olhei e falei assim, cara, eu acordo todo dia por causa disso. Claro, se eu tiver ido dormir tarde, eu vou acordar com sono e vou acordar xingando um pouco. Se for um projeto difícil, um cliente que pega no meu pé, eu vou acordar meio que vamos. Mas eu acordo por isso. E ele já mudou um pouquinho algumas vezes, já acrescentei palavras, já tirei, etc. Mas ele não perdeu ali o tronco. O mais legal foi, na hora em que isso saiu do campo do inconsciente, do campo fugiu a palavra aqui, mas do um dia farei, né, da possibilidade, e virou ali um parágrafo, a capacidade de dizer não para algumas coisas ficou diferente, porque já não era mais um não arrogante, já não era mais um não por medo, era um não por dissociação com o propósito. Cara, não tem nada a ver comigo isso, não tem nada a ver. E não é que não tem nada a ver porque eu não vou sentir prazer, tem nada a ver porque eu não vou vibrar, eu não vou fluir nisso. Claro que às vezes eu faço alguns trabalhos que não tem uma correlação perfeita com o meu propósito, mas eu sei que eu estou saindo do eixo, e eu sei que vai me custar, e eu sei que eu preciso voltar para esse eixo. Então eu estou aqui incentivando, né, que as pessoas que estão nos ouvindo, e qualquer um, realmente para e pensa. Porque às vezes você precisa somar realmente as suas experiências, o que você já fez, os tombos, mas em algum momento tem que começar a rabiscar algo. Se vai ter um formato de um desenho, se você vai colocar isso realmente num parágrafo, se você vai fazer um fluxograma, mas começa a materializar um pouco este sentido de existência. Tá, e eu existo para, e o que justifica a minha existência e o que eu me vejo naturalmente fazendo dias e dias e dias, não enquanto atividade repetitiva, mas enquanto função, é o quê? Né? Começa a trazer uma tranquilidade. Não resolve todos os problemas da vida. Eu continuo ficando gripado, infelizmente pessoas morrem, infelizmente coisas quebram, né? Tenho contas para pagar, não eliminou os problemas da vida. Mas teve uma hora que a Mari, lá atrás, fez uma pergunta para a gente, se não era mais importante a gente olhar o quê, no sentido até dos sentimentos que em algum momento nos norteiam, do que este porquê. E é nessa hora que o porquê está claro, que, pelo menos para mim, o sentido tem mais a ver com o porquê do que realmente com o quê. Porque o quê, ele é muito variável e ele sim é muito afetado pelo sentimento. Se eu estou mais bem-humorado, talvez eu esteja mais bem disposto a tolerar algumas coisas. Se eu estou mais irritado, talvez eu não tolere algumas coisas. Mas quando eu estou norteado pelo propósito, não tem a ver com tolerância. Tem a ver com clareza. Tem a ver com fluidez. Eu não estou dizendo não porque eu estou de mau humor. Eu estou dizendo não porque não orna, como a gente diz aqui no interior. Só não orna, só não justifica a minha existência isso. Mas justifica maravilhosamente bem a existência de uma outra pessoa. Sim. Tem uma pessoa aqui que está com o título de Equipe Marinho. É o Chiman, é um querido, sempre participa. Ele mandou 4 perguntas aqui, eu estou de olho nele. Ele escreveu assim, o propósito vem da alma, né? E eu te escutando aqui, fiquei refletindo a respeito. Eu acho sim que o propósito ele está relacionado à alma, tá? Por quê? O que e o como, se a gente parar para pensar, o que e como, ele tem uma linguagem, é uma codificação muito da forma, né? Muito lógica, muito formatada. E é óbvio que essas chavinhas mentais, elas vão levar a gente para um processo, né, de um processamento mental. Então eu falo o quê? Aí você vai me dar algo
que automaticamente vai virar, vai ativar uma forma. O Procura como, a mesma uma coisa, imagem, né, de certa forma. uma imagem, exato. Só que quando você fala o porquê, não tem forma, né? O porquê Tem de só algo. sentido, né? Exato, ele tem um sentido. Então, o propósito é algo que a gente pode, né? Quando eu estava escutando você falar sobre quando você foi lá e rabiscou e definiu, né? Possivelmente o seu propósito. Eu diria o seguinte: a gente faz uma redação, a gente cria um conjunto de palavras para poder expressar isso, mas ele provoca a nossa alma, o nosso sentido. Então, eu falo, daqui a pouco eu vou falar até do Ikigai, que é uma das formas que eu acho assim, mais práticas, pelo menos eu, né, que eu encontrei de poder começar a estruturar um propósito de uma pessoa que a gente não conhece. Ele ajuda a gente a chegar nessa redação. Só que eu olho, é sempre assim, são várias versões, faço 5 vezes. A primeira redação eu olho, eu não sinto nada. E esse é o meu sinalizador de quando o propósito está bem escrito. Aliás, eu vou até me dar o crédito aqui, viu, Dan? Não te falei isso. Você mencionou aí o Rodrigo Fonseca. Eu fiz um trabalho com ele de refinamento do propósito dele. Lógico, né? Dele indivíduo ou da empresa? Da empresa barra ele, né? Porque é Tá. assim que eu Que vejo também o se Atlas, confunde né? muito, né? Claro. Exato. Eu fiz um trabalho de branding lá para a SBIE, né? Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E ele, meu grande mestre da IE, né? Um extremo respeito e admiração. Quando chegou nessa temática, que faz parte do meu processo de planejamento de marca, eu falei, como que eu vou falar de propósito com o Rodrigo Fonseca? Né? Porque é um cara que está no autoconhecimento o tempo todo, tal. Cara, a gente fez um refinamento e conforme a gente foi reescrevendo e olhando outras variáveis, chegou um momento que todo mundo na sala olhava e falava, esse é o propósito, sabe? É muito louco. Então, o propósito, ele é para ser sentido. As palavras, a redação, tem que provocar o seu sentimento. E sim, respondendo lá a pergunta, eu não, pode-se dizer que ele vem da alma, sim. Tá? E liga a gente com a natureza, né? Daquela forma que a gente estava falando. Eu acho que é a hora que a gente conecta, né? Legal você ter falado disso aí dos sentidos, bem rapidinho. Há uns 2, 3 meses atrás, a gente fez uma live com o André Asquissa, guitarrista do Sepultura, e a gente veio falar acho que do agora, do foco no agora. Eu tinha acabado de escrever o livro Arqueólogos do Futuro puxa, e ele como músico, eu fico pensando, pô, se o cara ficar em cima do palco pensando demais no próximo show, ele não faz o show que ele tá ali para fazer e tal. Mas aí teve uma hora na live que ele levou a conversa para o outro lado, que eu pensei, Andrés, não faz isso comigo, cara, você vai derrubar aqui tudo que eu pensei e tal. Mas foi sensacional, cara. Porque ele levou exatamente para esse canto. Ele falou, posso falar uma coisa que eu tenho percebido? As pessoas não sentem mais, sabia? Tudo tem que ser definido, tudo tem que ser definido o sabor do vinho, o não sei o que da uva, o não sei o que. E o cara não sente o vinho. O cara tem que definir se aquele acorde é lá maior, se aquela luz é uma luz negra ou não sei o que, se o palco é. Cara, só sente o espetáculo, né? Só curte. E aí, para provocar aqui o Shihan também, que trabalha muito com artes marciais, às vezes até nas artes marciais isso pode ser um problema, né? Tanta necessidade de definir o nome do golpe, o nome do não sei o que. Cara, só entra em sintonia. Claro que a gente tem que estudar. Em nenhum momento a gente está fazendo aqui uma descaracterização da importância de estudar, de conhecer. Mas tem que ter um momento onde a gente flua e sinta. E você fez uma comparação ótima quando você disse o que pede uma resposta concreta, o porquê não. O porquê te convida a sentir. A sentir. Muito bom. Gostei disso também. Isso vai voltar. Vou levar comigo dessa conversa aqui. Aí teve aquela outra pergunta que ele fez lá. Qual o propósito do perfume das flores, das frutas, das árvores? Né? As frutas das árvores é mais fácil, né? É alimentar, faz parte desse, né, da mecânica da vida. Mas o perfume das flores é mais curioso. Eu tive que pensar um pouquinho para responder.
E para responder, eu preciso fazer um resgate do que é a minha percepção do que é a vida, que é essa experimentação, essa vivência, que se dá por todos os sentidos que nós temos, né? Os 5 sentidos. E no caso, o perfume das flores requer perguntar que flor, ou que planta até, porque tem perfume que é terapêutico, ele tem o poder de transformar a gente mesmo de uma forma mais efetiva, e tem o perfume que simplesmente ele causa sensações na gente, né? Pô, dama da noite, você tá ali andando de uma forma, né, assim, bem entregue, e vem aquele cheiro, aquilo automaticamente causa um bem-estar. Então, Engraçado, pra mim causa até um misticismo, assim, eu falo, cara, que negócio esquisito, parece que tem aqui uma aura meio de, né, tá acontecendo alguma coisa invisível, você vê, cada um vai ter as suas referências, né? O Dan, o Eckhart Tolle, do Poder do Agora e o Despertar de uma Nova Consciência, né, o Novo Mundo, o segundo livro dele, lá no segundo livro eu acho muito interessante que ele coloca as flores, os cristais, não lembro se tinha mais alguma coisa, mas flores e cristais, ele fala que eles residem numa dimensão que está entre planos. Então, é como se a flor tivesse o pé numa dimensão superior, né? Assim, sei lá, no paraíso. Quase espiritual. E ela tivesse aqui também. É como se ela estivesse se expressando em 2 dimensões ao mesmo tempo. Ou seja, ela tem esse poder de nos impactar por causa disso. A flor e os cristais. E aí me respondeu o porquê do poder dos cristais, né? As ervas, né? Ele colocou de uma forma mais fortemente. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um funcionamento, tudo tem uma programação. E você perguntou no começo, anotei aqui, você tinha falado assim, pô, mas o propósito seria uma competência? Eu falei, deu até um tonho aqui em mim, tive que pensar. Eu acho que não, a competência é o autoconhecimento. O propósito, ele é uma produção que acontece através do autoconhecimento. É uma informação sobre você, é uma definição, né, sobre você. E aí eu gostei disso também. Bom, só para não perder aqui o gancho da questão do perfume, eu vou falar mais um propósito aqui, agora eu vou me dar a liberdade poética. Outro dia eu recebi uma coisa que o significado, o significante e o aprendizado estavam todos em uníssono, porque dizia que perdão, né, a provocação falava sobre o perdão, perdão é o perfume que as flores soltam no momento em que a gente esmaga elas nas nossas mãos. Caramba! Isso está escrito? Talvez esse seja também um dos propósitos do porquê as flores existem, dar essas metáforas pra gente olhar e falar assim, puta, eu ainda tenho tanto para evoluir, meu Deus, como eu tenho para evoluir. Não é? Porque quando me esmagam, eu quero esmagar de volta, o cara me esmaga, eu quero soltar um espinho para ver se eu furo a mão dele. Poxa, perdão é o perfume que as flores soltam quando a gente esmaga elas com as nossas mãos, né? Que coisa. Perfeito. Cara, eu vou jogar uma provocação aí. Nós estamos falando aqui de propósito, vou tentar trazer para uma coisa mais prática, por uma ótica, e vamos lá. Agora há pouco você estava falando de inteligência universal, e eu vou conectar isso com um negócio chamado talento, e vou desembocar na história do propósito. Antes disso, eu vou retomar aqui, até para explicar o que eu quero fazer com isso, uma imagem que eu vira e mexe, lembro, e por acaso fazia um tempo que eu não lembrava, e lembrei hoje de manhã, numa sessão de coaching com um rapaz que inclusive trabalha no setor agro, né? Aprendi hoje, inclusive, com ele que o fruto é o produto do estresse da planta. Uma planta que recebe adubo demais, ela pode não produzir tantos frutos quanto uma que recebe menos adubo, porque significa que ela está muito tranquila, ela não está precisando de nada, então ela não tem que se preocupar com a sobrevivência, logo ela não produz frutos. Então o fruto é o resultado do estresse da planta tentando sobreviver. Olha que legal para a gente aprender, né, com esse pessoal que está cada vez mais estudando o agro. Bom, e aí onde é que eu quero chegar com isso? A gente estava falando sobre outra coisa e tal, e lembrei da história da roda. E da roda associada às religiões. Pô, você fala, meu cara, onde é que você vai chegar com essa história, né? Eu lembro do livro em que eu li isso, eu já li esse livro várias vezes de novo e eu não acho essa passagem, eu tenho certeza que eu não delirei, mas uma vez eu li
que a vida, né, o mundo, é como a roda de uma bicicleta. Nós, aqui, a vida que a gente vive prática, é o pneu dessa bicicleta. Ou seja, nós às vezes estamos no alto, estamos ali no topo, mas naturalmente os ciclos, né, giram e uma hora a gente vai estar embaixo. E quando a gente vai embaixo, a gente vai ser esmagado, vai ser exposto à sujeira e tal, mas daqui a pouco pode ser que seja jogado de novo lá para cima, e assim é que é. O que é Deus, ou o que é a plenitude, o que é Alá, Tupã, Yahweh, seja o nome que a gente quiser dar para uma paz absurda, para aquilo que você diz, agora estou num estado de completude. É o centro da roda. E que simbolicamente, se a gente chegar no micro ponto daquilo, for até para o mundo quântico, o centro da roda é estabilidade. Ali, o centrinho é estabilidade, nada acontece ali. Ainda que a roda esteja em movimento, olha, ela não está parada, está estável, o que é muito louco, é um paradoxo. Beleza. E o que são os aros da bicicleta? Então esse autor, que é um yogi indiano, dizia que os aros dessa bicicleta são as religiões. E não só as religiões enquanto estruturas dogmáticas, mas qualquer processo que te convide à espiritualidade, ao exercício da espiritualidade. E aí pode ser a meditação, pode ser uma respiração guiada, pode ser a própria filosofia, pode ser, claro, as religiões predominantes, cristianismo, e suas vertentes, catolicismo, evangélico, etc., o islamismo, o judaísmo e tantas outras, o hinduísmo, Umbanda, e por aí vai. Mas o ponto dele é, olha que lindo, a grande questão é que a gente não precisa ficar vivendo nessa roda para sempre. A gente pode chegar nesse centro onde tudo é estabilidade, mas a gente precisa ter a humildade de pegar um desses aros e percorrer essa jornada que nos leva até lá. Por qual aro você vai seguir? Aquele que lhe couber. Né? Bom, aí você vai dizer, tá, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Quando você falou de inteligência universal, eu pensei em talentos, e vão ser manifestações da mesma coisa, vão ser aros da mesma roda que querem chegar no mesmo lugar. A compreensão de onde o propósito pode se encaixar na nossa vida, por que é tão importante isso, por que não é tão abstrato quanto muitas vezes se fala quando ele é exercitado. Então, a grande questão é que eu tenho entendido e provocado e tentado me refinar no entendimento disso cada vez mais, que só existe um propósito na vida. Ele é o mesmo para todos os 7 bilhões e tantos habitantes que neste momento estão aqui. O que por si só já tem aí o seu grau de polêmica, de provocação, mas a ideia de coração não é ser polêmico. Você falou da lógica agora há pouco, eu cheguei nisso por lógica, que é o meu mecanismo mais natural, como a gente tantas vezes já conversou. Tá, como é que é a história da lógica? Eu fiquei pensando como é que a gente faz para ter plenitude e completude na vida. É muito difícil. Primeiro porque a gente já passou para a pior coisa que podia existir, que é nascer. Nascer é muito violento do ponto de vista prático. E nós não chegamos ainda em algo inevitável, que é a morte. Portanto, putz, esse meio ele é confuso. O que é? Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Como é que eu faço para tentar chegar próximo de uma plenitude? E aí fiquei pensando, poxa, durante muito tempo, o grande propósito da vida, a busca da plenitude era sobreviver. Se eu acordasse de manhã e o meu objetivo era encontrar uma preá, encontrar um tubérculo, a minha vida fluía naquele dia. Porque eu só tinha isso para pensar e era isso. Pô, e aí acabou não, porque eu sabia que no dia seguinte eu ia ter que acordar e sobreviver. Então tinha essa coisa ongoing, sustentável, que se reciclava, porque sobreviver era muito importante. Numa boa, sem hipocrisia, nem o morador em situação de rua hoje tem a dúvida, ou tem qualquer dúvida do que ele precisa fazer para sobreviver. Ele sabe o que ele tem que fazer para sobreviver. Bate no vidro de um carro, ganha uma moedinha aqui, ganha 3 ou 4 vidros que se fecham acolá, mas ao final de uma manhã juntou um punhado de moedas, vai ali na mercearia, na padaria, troca por um pão com manteiga, por um bife, por um copo d'água, etc. e tal, e ele sobrevive, e ainda depois vai dormir ali debaixo da ponte, ou vai no abrigo da prefeitura, ele sobrevive. É uma boa vida? Não, não é uma vida, é uma vida miserável. Tanto que muitos deles morrem de desesperança. Claro, também de doenças e pela exposição, mas não é porque ele não sabe o que ele tem que fazer para sobreviver. Então, sobrevivência não é mais uma preocupação, e fundamentalmente não é uma preocupação para nós aqui. Quem está acompanhando aqui nossa conversa por um celular, tem internet em casa, energia elétrica, sério, não tem que se preocupar com sobrevivência. Pode não ganhar mais R$1 para o resto da vida, que sabe o que tem que fazer para sobreviver.
vai pedir ajuda aqui, vai pedir acolá, mas aí vai esbarrar numa coisa chamada arrogância, vaidade. E aí entra no segundo processo. Qual é o segundo processo de propósito que foi se disseminando? Eu preciso abastecer minha vaidade, minha arrogância. Eu preciso ser reconhecido. Alguém tem que dizer que o que eu faço é legal. E aí começam os processos de querer ser aprovado. E as redes sociais, claro, pulverizaram. Eu não estou demonizando as redes sociais. De verdade, elas têm sua função maravilhosa em vários outros aspectos. Mas elas fomentam essa coisa do se expor, do buscar aprovação, etc. e tal. Este é um bom propósito? Não. Sabe por quê? Porque não é sustentável. Não dá para ser aprovado o tempo inteiro. Em algum momento, por mais que eu faça de tudo para você gostar de mim, te mande todos os textos que eu acho que você vai adorar e vai dizer, ai, Dan, que legal, como você é inteligente, obrigado, etc. Vai ter um momento que você vai estar cuidando da tua família. E você não vai ver tudo que eu estou fazendo buscando aprovação, e aí a Maísa, aquela cantora, vai incorporar do meu lado e vai cantar Meu Mundo Caiu. Porque o Marcelo não me escreveu valeu para os textos que eu mandei para ele. O Joãozinho não deu like na minha foto. Claro que não, as pessoas precisam cuidar da vida delas. E aí a gente descobre que, opa, não dá para viver querendo ser aprovado. E aí a gente chega no propósito da moda, e eu juro que eu já estou acabando. Qual é o propósito da moda? Vai fundo, eu tô anotando aqui, você tá me pondo para pensar, cara. Propósito da moda é ser feliz. E olha só, vou ser feliz sem fazer mal aos outros, porque eu vou pegar os recursos que eu ganho com o meu trabalho honesto, pagando os meus impostos, beleza, até aí não tem nenhum mérito, né? Estamos só cumprindo a obrigação, e vou curtir a vida, vou fazer minhas viagens, vou comprar meus livros, eu aqui vou comprar meus gibis, né? Meus action figures aqui, ó. Hoje chegou mais um aqui para a coleção que o Miguel estava me pedindo, né? E tal, e maravilha, comprei, paguei com os meus impostos, emito nota em todos os trabalhos corporativos que eu faço, todos os clientes que eu atendo emito nota, beleza? Tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Claro que sim. Mas não se trata de direitos. Se trata de direitos e de deveres. Porque quando eu pego o meu rico dinheirinho, que eu ganhei honestamente, não importa se é R$1 ou 1.000.000, e uso para ser feliz, acabou. Né? É um fim em si mesmo. É quando a gente chega na história do propósito da minha vida, ser feliz. Bacana. Todo mundo está feliz? O mundo inteiro está tranquilo, está pleno, está feliz? Não. Está tranquilo, está satisfeito? A felicidade, Marinho, e aí as perguntas do Marinho às vezes são muito amplas, né? Precisava de umas 8 horas aqui para responder. Mas o que é felicidade? Eu não sei se dá para definir, mas eu acho que felicidade tem a ver com fluidez. Está todo mundo fluindo? Está todo mundo se sentindo pleno? Claro que não. Há pessoas passando fome, há pessoas que não têm onde morar, pessoas com dívida, pessoas doentes. Bom, e aí? E aí que eu estou cuidando da minha vida. Não dá. Porque em algum momento, alguém mais primitivo do que você, e existem pessoas primitivas a ponto de dizer, vou resolver o meu problema, sabe como? Tomando do Danilo aquilo que ele tem e eu quero, roubando do Marcelo o que ele tem e eu quero. E eu já ouvi uma pessoa falar para mim, Danilo, mas por que esse cara não faz que nem eu e vai trabalhar que nem um camelo e conquista as coisas que nem eu conquistei? Sabe por que não? Porque ele não é evoluído como você, neste quesito. E ele vai dizer que ele tem o direito de tomar de você. E o pior, tem. Porque ele pode roubar. Não sei onde você mora aí, mas aqui onde eu moro tem roubo, tem assalto. Por incrível que pareça, eu moro no interior e tem assalto, tem furto. No meu mundo não tem isso não, cara. Não tem? Parabéns, muito bom. Como é que eu vou preservar a minha felicidade se a qualquer momento alguém pode roubar o que eu tenho? Aí que eu faço? Eu me protejo, muros cada vez mais altos, as pessoas cada vez mais escondidas. Mas quanto mais eu me escondo, mais difícil fica eu fluir na vida, porque eu vou perdendo conectividade. As pessoas vão adoecendo. Elas vão deixando de ser, como diz o Marinho, para ter, mas aí eu já não tenho porque alguém pode roubar e eu não tenho paz. Pô, então, pelo visto, ser feliz o tempo inteiro é inviável. Primeiro, porque a felicidade é muito difícil de ser mantida o tempo inteiro. E depois, porque enquanto alguém não está pleno do meu lado, ele me ameaça. Legal. Então, qual é o propósito da vida? Eu cheguei numa única resposta até agora. Propósito da vida, aquilo que é sustentável, que eu posso fazer hoje e amanhã e depois naquela métrica que você disse de não pode ser um objetivo que alcança, propósito da vida é ser útil. É doar aquilo que eu tenho de melhor para oferecer e que não é o meu dinheiro, porque o meu dinheiro acaba. Onde nós vamos chegar? Na minha lógica, e claro que eu estou dando uma acelerada, nós vamos chegar na inteligência universal, mas que eu tenho chamado de talentos.
Porque o meu talento é algo que é natural em mim. Eu uso muito a definição, que eu acho uma definição ótima daquela pesquisa da Gallup. Talento é um padrão recorrente de comportamento, pensamento ou sentimento. Portanto, algo que pode ser mental, físico ou até relacional. E que eu faço sem muito esforço e desgaste e gera resultados produtivos. Porque aí, de novo, tem que gerar alguma coisa. Ou seja, é algo que eu tenho hoje, vou ter amanhã e depois, e depois, e depois. Aonde está o problema? A maioria das pessoas não faz a menor ideia de quais são os seus talentos de verdade. Ela sabe quais são suas habilidades, onde elas são esforçadas, tecnicamente o que elas aprenderam, mas talento é algo que pulsa de dentro para fora, é algo natural, que transborda. E transborda tanto que eu tenho hoje para dar, terei amanhã, terei depois, ou seja, não acaba. Eu posso ter objetivos pequenos, como, por exemplo, ir até um lugar para entregar o meu talento, comprar um carro melhor para eu poder circular melhor e oferecer meu talento, ou até mesmo ter um objetivo de passar um final de semana num hotel bacana, porque eu preciso descansar, porque também se o meu corpo não aguentar, eu não dou meu talento para ninguém. Mas onde é que está o grande propósito? Continuar doando o meu talento generosamente para todo mundo. E posso ser remunerado por isso? Claro que posso. Porque, inclusive, com essa remuneração eu cuido da minha saúde, eu me alimento melhor, eu refino o meu talento cada vez mais e espalho mais. Aí, estava esperando que alguém perguntasse isso, Gustavo já foi direto no coração, beleza. Vai que o Danilo tá certo, vai que Danilo. Imagina, eu sou aqui fruto de um monte de autores que eu li, um monte de gente que eu aprendi, entre elas você. Beleza, como é que faz para descobrir esse verdadeiro talento? Como é que eu faço para descobrir qual é a minha parte na inteligência universal? Como é que eu chego nessa essência? Porque essa é a pergunta que muita gente nos faz. Quando você falou de revelar o propósito, deve ser a pergunta que você mais ouve. Pô, legal, Marcelão, mas como você vai revelar o meu propósito? O que eu tenho que fazer para ter mais clareza? Falei que ia ser rápido, levei o quê? Só uns 20 minutos? Moleza, hein? Eu tô deixando esvaziar um pouco aí, cara, porque isso é um poço de conhecimento, cara. Isso é que nem mãe que tá amamentando, cara. Precisa tirar, velho, senão empedra. Sensacional, cara. Jorrando conhecimento. Pô, Dan, você trouxe um monte de coisa legal aqui, né? Quando você começou a falar de talento, e a gente estava dentro do tema propósito, a primeira coisa que me ocorreu, que depois você dá um desfecho explicando isso, é que o talento ele tem uma conexão muito grande com o propósito, né? Se o propósito é o porquê da sua existência, né? A sua razão de ser, né? De viver, de fazer as coisas, o talento ele pode ser um grande indicador disso, né? Se a gente observar os nossos talentos, qual o talento de uma árvore? Perfeito. Né? Qual o talento de uma árvore? Poxa, processar, transformar gás carbônico em oxigênio, né? Sintetizar nutrientes da terra e produzir alimento. Então, qual o propósito da árvore? Contribuir para a existência, para a vida, né? Por esses dois talentos dela, a gente vê que ela é um mecanismo da natureza para poder... E tem mais, né? Pô, ela hospeda lá os pássaros, né? E evita erosão do solo, né? Que é uma coisa importantíssima. Cara, é um agente da vida, né? Então, assim, o propósito dela é esse e os seus talentos seriam esses outros. Então, a gente observar o talento pode ser uma boa pista para a revelação. Eu sempre digo isso, é um ótimo indicador de mais ou menos para onde pode apontar o seu propósito. Perfeito. Uma outra coisa que você trouxe também, vários aprendizados aqui, hein? Vou levar isso para o meu processo. Eu sou só um papagaio que fica repetindo boas coisas que eu aprendi. Um dos meus talentos, inclusive, é juntar pontas, né? Assim, fazer conexões e refrasear. Bom, cara, o propósito, assim, uma outra coisa legal que veio aqui, que eu estou produzindo nessa nossa conversa, depois eu faço questão de escrever um texto a respeito,
é que o propósito, ele está muito ligado àquilo que você falou do ser útil, tá? Numa parte da sua fala, você trouxe o ser feliz como um exemplo de propósito maior. Só que por que ser feliz não basta como propósito? Vamos pegar o propósito da árvore, para a gente entender o que é propósito? Propósito, ele tem uma conexão com o servir. Ele é aquilo que te conecta com o todo, com as pessoas, com a vida, né? Então, é uma outra característica para a gente poder revelar. Então, não tem como você se conectar com a vida e com o todo numa via de mão única, do receber, ou do sentir algo especificamente que só serve a você. Então, ser feliz não pode ser um propósito. O propósito está mais na linha do que você falou lá. O meu propósito é servir, você falou. Só que eu também acho que falta redação aí. Falta um servir, porque só servir, você pode servir e você não se posiciona. E a natureza, ela é muito sábia, não existe nada híbrido ou tão híbrido ou tão genérico na natureza. Tudo tem sua função muito bem estabelecida. Existe multifuncionalidade? Existe. Lá vai o ornitorrinco, né, provar isso. O mel, né? Você pega o mel, você vê a funcionalidade tal do mel, tem a multifuncionalidade, mas existe um posicionamento, né? Essa indicação. Então, eu acho que falta uma redaçãozinha aí a respeito disso. Que eu acho que tem uma questão importante, que é o servir e ser generoso sendo útil para o outro. Porque senão você tem razão. Estou servindo, hein? Estou aqui segurando uma plaquinha dizendo bom dia. Sim, mas será que realmente é útil? Eu acho que você até trouxe essa frase, ser útil, não era servir, né? Mas eu diria... Mas vai desembocar no servir, sem dúvida alguma. Mas eu diria assim, eu acho que para mim não serve como o propósito de alguém, mas você está trazendo para mim uma pérola que é o seguinte, eu acho que é uma das características do propósito. Ele traz, sim, esse sentimento de utilidade que conecta a gente ao todo, às coisas, à vida, às pessoas, né? E talvez, Dan, por isso que ele tenha esse artifício esse energético que a gente estava falando. Porque quando a gente se conecta, a gente sente conexão com o todo, vem essa energia do todo, sabe? Por isso que pessoas às vezes estão lá naquele trabalho do corporativo, maçante, orientado pelos objetivos, é tudo aquilo que você trouxe, né? O ter, né? Ele escolhe como propósito uma característica humana que é a necessidade de aprovação e reconhecimento. Então, ele não tem aquilo que a gente falou no começo, que é o autoconhecimento e essa informação sobre ele. Então, a vida se incumbe de achar por conta, ela acontece, ela procura uma razão, e aí ele vai nessa necessidade humana de necessidade de aprovação e reconhecimento. Aí o cara vai numa carreira do corporativo, assim, alcançando novos cargos, batendo meta, que também é uma coisa muito humana alcançar a meta, motiva muito, né? Só que aí ele vai o quê? Vai drenando, vai cansando, ele vai chegando num ponto de exaustão. E esse cara é aquele cara que lá na frente vira e fala assim, não, eu preciso de uma carreira com propósito. Ou né? eu preciso tirar um sabático para descobrir... isso. Ou eu preciso tirar um sabático para descobrir por que eu estou trabalhando tanto, ganhando dinheiro e não sinto fluidez, não sinto que a minha vida tem um sentido, né? Exato, exato. Aí quando a gente faz isso, que a gente descobre, que seja um vislumbre do propósito, a gente se sente conectado. E aí vem, eu acho que uma das maiores necessidades humanas, né, que é o de pertencer, é o pertencimento. Então, o propósito, eu acho que ele, de alguma forma, ele nutre, ele direciona a gente para uma vida que gera mais pertencimento. E não é um pertencimento local de, eu faço parte de tal corporação. Não, é um pertencimento humano. Do tipo, eu estou nessa vida, eu estou nesse mundo, e eu não estou à toa. Né? Eu tenho um papel.
Eu tenho né, nesse papel. contexto. Exato, exato. Agora, a gente não pode terminar, daqui a pouquinho a gente vai precisar terminar, porque eu, por mim, não sei, eu acho que o meu próximo atendimento é amanhã só às 7h30. Então, se for preciso aqui, eu viro a madrugada. Brincadeiras à parte, fala um pouquinho do Ikigai, porque eu acho que, de certa forma, eu estou falando aqui um pouco até do início de um projeto que eu tenho, é a parte inicial do Universe of Journey, que é uma ideia que eu tenho e que eu não sei exatamente ainda onde vai chegar, mas que talvez seja um aro, né, da bicicleta. Você tem estudado fortemente um outro aro, que é o Ikigai, que vai, de certa forma, também dar mais peças para esse quebra-cabeça. Onde que o Ikigai ajuda a entender essa história do propósito? Cara, ele. Esse Ikigai, né, para começar, ele é um gráfico. Deixa eu ver se eu tenho ele à mão aqui para a gente poder compartilhar. Bom, não tem, mas todo mundo pode dar um Google aí agora, procurar por Ikigai, você vai ver um gráfico com vários círculos. E ele diz o seguinte: vamos pegar ele, peraí. Vamos fazer isso aí, vamos fazer direito, né, Dan? Já que você Ué, trouxe. sendo possível, né? Vamos lá. Nada que uma esticada de mão aqui não resolva. Boa. Vou ficar desenhando no ar, não, se a gente pode trazer já informação. Eu não sei se minha tela tá invertida. Dá para ler? Tá invertida, mas dá para entender a estrutura. Não, então peraí. Então deixa eu inverter ela aqui. Deixa eu ver. Não, não é. Não dá para inverter. Bom, enfim. Não dá, é a própria transmissão do Instagram. Eu vou explicar aqui o que é. Aqui em cima na definição do Ikigai, a gente tem o que você mais ama, o que você ama fazer. Aqui, à esquerda, que deve estar à direita aí, é o que você é bom, aquilo que você é melhor que a maioria, que provavelmente vai bater muito com o seu talento. E aqui, ou os seus talentos vão ser uma boa resposta para isso. E aqui à direita tem o que falta no mundo, né? Ou o que o mundo precisa. E aqui embaixo aquilo que você pode ser pago para fazer. Então o Ikigai é muito legal porque ele vai cruzando essas informações e vai ajudando você a revelar, por exemplo, missão, né? Paixão, profissão e vocação. O Ikigai, que é a razão de ser, né? Pelo menos foi assim que eu conheci a definição. Esse livro é muito legal, muito legal. Ele seria a junção de tudo isso. E eu acho ele fantástico, então, porque ele mostra pra gente que missão não é propósito e mostra pra gente que para ter um propósito verdadeiro, a gente tem que ter contemplado também aquilo que a gente pode ser pago para fazer. Porque se a gente não... se a gente tiver uma vida orientada só pela missão, que seria, em tese, a conexão entre aquilo que eu amo fazer com o que o mundo precisa, pelo Ikigai, eu vou ter esse preenchimento de alma, mas eu não vou ter prosperidade, entende? Então, viver pela missão, a missão é um excelente elemento para nortear a nossa atuação, só que ela não traz prosperidade financeira. E aí, se não tem prosperidade financeira, não tem inteligência. É que nem a árvore que está lá trabalhando para produzir frutos e em algum momento tiram dela os nutrientes. Em algum momento ela deixa de cumprir a missão dela, né? E o propósito, consequentemente, ele não acontece. Então, esse Ikigai eu acho muito bacana. Eu tenho um vídeo que eu fiz no YouTube. Eu não sei nem... depois eu acho que eu vou colocar aqui vou colar Na aqui. descrição, você tem o link? Mas de porque- qualquer maneira, se jogar lá, põe o quê? Marcelo Dantas e Ikigai? Ah, não, isso aí a entrada é secreta, é só clube fechado, cara. Ah, é? Eu coloco aqui daqui a pouco. Mas aí Legal. nesse vídeo é legal porque É porque quem estiver assistindo depois, eventualmente, eu acho que, se eu não estiver enganado, os comentários não ficam. Né? Então, se alguém está nos assistindo entendi. depois, então se você puder dar uma pista aí de como acha isso no YouTube, a não ser que seja secreto mesmo. Eu tô achando que você está brincando, mas vai que é mesmo, né? Acho que você vai ter que deixar público a partir de agora, hein? Deixa eu ver se ele chega aqui. Qual que é o caminho dele aqui? Se você colocar... Deixa eu ver.
Ah, não, cara, não. Não tá, não. Não tá. Não, Não tem tá encontrado. palavras-chave assim Não. A que gente se coloca na puser sua. ele acha? A gente coloca na sua página depois. Você Tá? permite? Fechado. Então a gente põe Tá lá na bom? página da Vertigo 16. É isso aí. Ah, a Tati está dando uma outra ideia. A gente coloca nos comentários da postagem da live depois. Perfeito. Manda aqui, a gente Porque, já logo joga lá. cara, só para não ficar feio, né? Eu falar que não tá encontrável. Tem que colocar assim, revelando o propósito com o Ikigai. Só que aí vai cair lá no Hotmart, vai cobrar para poder assistir um negócio que eu tô aqui dando para o seu público, entende? Então, por isso que não tá encontrável. Mas a gente vai fazer chegar. Tá bom, maravilha. Agora, tem uma coisa que a gente falou várias vezes aqui, por vários pontos, de várias formas, às vezes até usou a expressão, mas alguém aí perguntou pra gente, eu acho que faz todo sentido. Seja como revelar a inteligência emocional, ou como entender melhor os talentos, ou como entender o que você ama, o que você é bom, porque às vezes também não está muito claro para cada um, isso tudo vai passar por um processo chamado autoconhecimento. Realmente a disponibilidade do indivíduo de olhar para dentro. E não e eu insisto muito nisso, não é um olhar para dentro por egoísmo, não é um olhar para dentro porque eu só quero saber o que me basta. É um olhar para dentro para eu entender o que é que eu herdei, ou como diz a Marianne Williamson naquele livro, como é que é o nome do livro dela? A Return to Love, eu não sei se tem a tradução para português, eu confesso que não conheço, mas que ela diz que o que mais nos assusta não é os nossos problemas ou aquilo que a gente pode tropeçar na vida. O que mais nos assusta é a nossa luz. O que mais nos assusta é quando a gente olha e diz: uau, eu brilho desse jeito, eu sou bom nisso, caramba. Só que aí ela faz um jogo de palavras ali que tem uma hora que ela fala assim: pera, mas quem é você para não ser? Se você herdou esse dom, que direito você tem de escondê-lo do mundo? E eu lembro de uma passagem que eu acho que ela deve ser bíblica, mas aqui o viés não é buscar um contexto religioso e sim filosófico, onde se diz: ninguém acende uma vela e coloca debaixo da cama. Se tem uma vela acesa dentro de você, é porque ela precisa iluminar alguma coisa. Não esconde ela do mundo, não põe ela debaixo da cama. Põe ela em cima do armário para iluminar o cômodo inteiro. Só que é preciso descobrir que vela é essa. É preciso querer conhecer a si mesmo. E há processos maravilhosos para isso. De novo, há muitos aros. Né? Há processos terapêuticos, há exercícios como o do Leader Training, que o Rodrigo faz tão bem. Há os trabalhos, a gente faz trabalhos também, acho que nós temos ali o nosso grau de talento também sendo oferecido ao mundo. Há exercícios, instrumentos de autoconhecimento, MBTI, o Âncoras de Carreira do Edgar Schein, que de alguma forma traz também uma peça do quebra-cabeça. Tudo vai passar fundamentalmente pela vontade, pela atitude. Quer se conhecer? Não falta mecanismos. Vai ter sempre, inclusive, alguém que vai dizer: eu faço de graça se for preciso. Claro, eu também preciso cobrar, porque este é o meu trabalho, é aquilo, né, pelo que me pagam e que eu entendo que o mundo precisa e que eu amo e que eu sou bom, e está tudo bem ser remunerado. Mas se for preciso, vai fazer de graça. Agora, meu amigo, você pode ter 1 milhão na conta e poder contratar o terapeuta mais incrível do planeta ou o sistema de autoconhecimento mais elaborado. Não estou afim, não quero, bobagem, não está na hora, não estou pronto. 1 milhão não vai fornecer nenhum mecanismo de autoconhecimento para quem não quer revelar. Né? Você usou esse verbo, revelar. Passa pelo autoconhecimento, invariavelmente. Né? Passa por querer olhar para dentro de si, ver qual é o talento que eu tenho, qual é a inteligência que me conecta à inteligência universal, mas passa por olhar para o ferramental que eu trago dentro de mim. Né? Total. Você trouxe aí na sua fala e das suas citações uma informação que eu acho que tem origem no poema de Nelson Mandela, Nossos Medos. Eu vou ler um trecho dele aqui. Vai lá e te conta essa história depois. Lê aí. Nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos, além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso?
Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Você se fazer pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em ser e encolher, para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Olha que fantástico, né? Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. E como deixamos nossa própria luz brilhar inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo, né? E conforme nos libertamos do nosso medo, da nossa presença, automaticamente liberta os outros. Cara, é fantástico, né? Nossos medos de Nelson Mandela. Eu não programei ler isso aqui, cara. Teria que ter até preparado. Não, mas do que eu pesquisei, ele usou isso numa... Eu não lembro se foi numa das posses dele ou num evento que ele participou. E aí, claro, dado o poder do nome dele, isso ficou muito associado a ele, mas esse texto é da Marianne Williamson e, na maioria das vezes, acaba não sendo citado. Nesses tempos onde a informação ela é tão repetida, tão repetida, tão repetida, pode ser que seja o contrário, pode ser até que seja dele e ela citou no livro dela. Enfim, tá bonito do mesmo jeito, né? De novo, talvez não seja aqui importante, sim pelos direitos autorais, pelo reconhecimento, mas que também é uma forma de neurose, mas menos importante talvez seja quem escreveu e mais importante seja o quanto isso tocou o seu coração. Sim, né? O quanto sim. isso te trouxe uma pista do que você pode fazer com a tua vida, do quanto é preciso, como alguém colocou aqui, conhecer a sua luz, né? Para que ela possa brilhar junto com as outras luzes, e aí de um jeito menos metafórico e mais prático, entender quais são os dons que você tem. O que é que você faz que flui e que o mundo precisa. Coloca isso à disposição do mundo. O mundo precisa, você tem, que maior ato de generosidade do que dar aquilo que abunda em você. E que não vai faltar nunca para você, mas que vai fazer toda a diferença para o outro. Eu fico pensando que se isso não toca, pelo menos de alguma forma, nas margens do propósito, se isso não tangencia um pouco a resposta do que justifica a nossa existência, então eu não conheço outro caminho para a gente entender melhor o propósito. Há de existir, mas eu ainda não conheço. Então, sim, olhar para os talentos, olhar para os dons, olhar para as suas características naturais e como isso pode ser oferecido pelo mundo, aponta, sim, no meu entendimento, para a descoberta desse propósito, além de tantos outros exercícios, como, sem dúvida alguma, o exercício do Ikigai e esse trabalho brilhante aí que você faz, muitas vezes, de revelar para as pessoas. Cara, a gente precisa terminar, porque senão vai bater aqui meia-noite e não vão acabar, mas eu não vou deixar você desligar sem antes você explicar a história do terapeuta de marca. Puxa vida, terapeuta de marca. Aí eu preciso dar um oi aqui para minha querida Patrícia Dowie, minha ex-sócia e eterna amiga, que inclusive viu isso nascer, né? Ela estava comigo quando a gente tinha uma agência de branding e o processo de planejamento de marca, né, com a profundidade com que eu abordava, começou a ser apelidado de terapia. E aí na verdade foi meu irmão, meu sócio na época também, que pegou e chamou de Brand Therapy, que aliás é uma metodologia que hoje eu tenho e aplico, né? E desde então eu venho aceitando essa condição de terapeuta de marca, né? Empresarial e agora de marcas pessoais, porque em cada momento da vida, né, esse autoconhecimento, esse processo de expressão, ele se dá de uma forma. Tem gente que ouve falar esse termo marca pessoal, ela fala, opa, né? Por quê? Porque provavelmente está no momento de olhar para essa expressão. E o termo marca talvez conecte. Então, eu atuo como consultor empresarial através desse meu método, por meio desse meu método Brand Therapy, ajudando a planejar as marcas, e também como coach e mentor de pessoas físicas, né, de clientes, de mentees, de coaches, para ajudá-los nessa estruturação de marca pessoal, apoiada por um propósito, um direcionamento para essa expressão de vida, né? Esse que é uma das minhas atuações hoje. Parte desses propósitos que alguns de nós têm, ou deste propósito de ajudar os outros a talvez começarem a desvendar, começarem a achar pistas para que eles encontrem
o deles, né? Eu sou muito feliz, cara, desde que eu me encontrei nisso e sabendo que tem dias que eu tô super cansado, também tem dias que eu tô de mau humor, tem dia que chove, faz frio, mas quando eu lembro que, tá, quem sabe hoje, né, eu não vou continuar oferecendo às pessoas alguma pergunta, alguma frase, alguma provocação que ajude elas a encontrar o propósito delas. Então eu fico te ouvindo falar, fico pensando, caramba, né, cara, o que me resta além de agradecer? Caras que eu comento com a minha esposa, olho para meus filhos assim, eu falo, cara, o que mais que eu tenho que fazer além de agradecer e continuar sendo útil diante de tanto que eu recebo, né? Mas se eu fizesse agradecimento por obrigação, porque eu recebo muito, já não tem mais generosidade, porque aí já cai na questão da culpa, da dívida, aí já não flui. Então quer saber? Vou pegar meu talento e vou colocar à disposição do mundo. Vamos ver onde vai dar. Tem fluído, cara. Interessante, tem fluído de um jeito muito bacana. Quando a gente se entrega ao trabalho, né? Eu sempre recorro à natureza, já foi 10 vezes nessa live aqui, eu vou fazer mais uma vez. Quando a gente se entrega ao trabalho, e olhando pela natureza, ela faz isso de uma forma, assim, totalmente entregue, sem esperar nada de volta, coisas mágicas acontecem. Né? Eu, por exemplo, quando resolvi trabalhar dessa forma, como você mesmo trabalha também, pelas pessoas, eu descobri talentos que eu não sabia que eu tinha. Né? Um dos meus grandes talentos hoje, que é incrível, por sinal, é poder sentir a pessoa. Então, por exemplo, eu estar diante de você, por que para mim é fácil sentir, te ajudar a revelar esse propósito? Porque conforme você fala, eu te escuto, eu vou sentindo o que é essa potência, o que é esse seu papel no mundo, conforme você vai me tocando, entende? Tudo bem que você é um terapeuta, mas independente, você podia ser um empresário, você podia ser um enfermeiro, um médico, né? E esse sentir e poder refletir para você, a si mesmo, ajuda a pessoa, porque às vezes ela está tão presa dentro do seu processo interior, que ela não consegue dar essa volta. E aí precisa de um ser humano para refleti-la, para ela se ver de fora. Eu descobri isso com essa atuação, né? E cada dia eu descubro uma coisa nova. Então, de verdade, se entregar ao trabalho pelo outro, ou seja, se conectar, como o Marinho falou aí por cima, né? Se conectar ao ecossistema em que você vive, causa mesmo algumas coisas mágicas na nossa vida, né? Muito, cara. E quando eu ouvia isso e achava tudo muito bonitinho, mas tudo muito politicamente correto antes de enveredar por isso, porque talvez não tinha clareza do meu propósito, isso tinha um impacto. Depois que eu me conectei a isso, ficou tudo muito mais simples. E eu continuo insistindo. Tem dias que são difíceis, claro que são, mas eles são mais simples de serem levados. Né? Na hora que eu vejo, eles já acabaram e mesmo cansado eu cumpri mais um papel e está tudo bem. Né? Então eu convido todo mundo a dedicar tempo ao autoconhecimento. O autoconhecimento vai levando sim a compreensão dos dons, dos talentos, vai refinando o entendimento daquilo que a gente ama, porque às vezes aquilo que a gente ama não é aquilo que a gente ama, tomar cuidado aqui para não parecer político, né, falando, mas é porque às vezes aquilo que a gente acha que ama é aquilo que a gente neuroticamente está tentando reproduzir dos nossos pais, das nossas mães, né, das figuras de autoridade que a gente quer aprovação e que aquilo às vezes não nos liberta, aquilo só nos prende. E quando a gente vai realmente descobrindo e se desprendendo disso, né, quando a gente vai cortando esse cordão umbilical que muitas vezes só existe de nós para com o outro, nem existe do outro para com a gente. O outro já nos libertou faz muito tempo. A gente é que se sente preso, a gente ainda é aquele elefantinho preso na cadeira. Aí a gente começa a olhar de verdade para aquilo que a gente ama, ou como diz o Edu Casaroto, a gente vai tirando da frente tudo que está em nós, mas não sou eu. Tudo que está em mim, mas não sou eu. E aí eu começo a falar, ih, caramba, é isso aqui mesmo que eu gosto? Isso aqui agora... E aí começa a fazer sentido talento, dom, e aí eu começo a entender meu papel no universo. E ó, vou contar uma coisa aqui que eu acho sensacional. A gente acaba tendo até sendo remunerado por isso, cara. Coisa impressionante. Até nos pagam por isso. Doido, né? Muito bom, Bah, muito bom. Tinha mais umas 8 horas de assunto aqui, né? 8 horas de assunto, mas infelizmente
precisamos fechar em algum momento. Algum ponto final, algum insight que ainda te vem? Alguma última questão que vale a pena colocar? Puxa vida, um spoiler. Dizer que a gente está pensando em fazer algo sobre propósito, né? Que você vai começar a me ajudar e eu vou te ajudar também. Um tipo de jornada, um tipo de treinamento, né? Para as pessoas poderem participar. Não estava combinado, mas eu já vou falar, porque aí a gente se compromete publicamente. Tem um amigo meu que fala o seguinte, a melhor forma de você fazer um projeto acontecer é você se comprometer publicamente. Porque falou, não dá para desfalar, né? Não, mas é verdade, foi assim que a gente se conheceu. Agradeço aí todo mundo que está agradecendo também, Mário, Vanessa, o próprio Gus, outra Vanessa, a Tati. Foi assim mesmo, né? Eu tinha a ideia já do Universal of Journey que vinha sendo construído através de muitos insights que eu recebo. Aí eu te vi falando de propósito num programa de mentoria que nós participamos juntos. Te mandei uma mensagem dizendo, cara, gostei muito de te ouvir falar de propósito, eu venho estudando esse tema, olha só o que eu construí até aqui, mas que eu ainda não sei onde vai chegar, né? Que a Tati também, foi quando eu acabei conhecendo a Tati também por causa do Universal of Journey. A gente foi falando, estamos aqui fazendo essa live e nos bastidores a gente está pensando. Então, cara, muito obrigado por ter topado. Uma última consideração, eu queria dar uma data para todo mundo aí que quer participar aí desse treinamento, dessa jornada, de viver, essa vivência de revelação de propósito. Quando que você acha que a gente pode dizer para eles que vai estar pronto, Dan? Não, eu continuo sustentando. Falei para você, fevereiro, acho que a gente faz a turma piloto com convidados e o pessoal vai nos ajudar a terminar de construir. Porque eu não vou conseguir fazer antes disso. Eu sei que você está me provocando, mas dezembro, tô contigo na tua parte, para a gente ir construindo as peças. Todo mundo que fez comentário aqui vai ser chamado para participar na turma piloto. Pode ser, Dan? Fechadíssimo. Até porque teve coisa que falaram aqui que a gente vai incorporar no treinamento. Total. Gente, eu não sei se ficou evidente, mas eu tô sacaneando o Dan muito com essa história aqui, porque é uma provocação mesmo para nós. Não, eu te provoquei e mal sabia eu que tava cutucando, né? O leão e tal. Cara, porque, de fato, a agenda tá insana nesses momentos, cara. É o meu ascendente, segundo eu entendi mais ou menos. Eu sou de peixes, mas isso que o ascendente é o escorpião. Mas realmente, cara, pandemia, a agenda tá insana. Muita gente, graças a Deus, tendo a humildade de procurar ajuda, né? De pedir, cara, me dá um apoio aqui. Né? Eu vejo a tua agenda, eu vejo a minha. Então, por isso que eu te falei, cara, dá para fazer? Dá, mas eu não quero nem entregar a coisa perfeitinha, porque senão a gente cai na neurose, na armadilha, na minha armadilha, mas também não quero fazer de um jeito que eu sinta que, puxa, mas se tivesse um pouquinho só de paciência, né, tinha entregue. Fevereiro tá surgindo a turma piloto. Eu fiz uma promessa aqui, eu fiquei preocupado, porque a gente tem como saber depois quem estava aqui nessa live ou não? Temos, as pessoas vão entrar no IGTV, vão deixar, porque daqui 10 minutos eu estou postando o vídeo lá no IGTV, então todo mundo que está aqui vai lá no IGTV daqui a pouquinho no vídeo, deixa um comentário dizendo, oi, eu quero ser convidado, e também quem nos assistir depois, né, e estiver assistindo, vai deixando um comentário, oi, beleza, quero ser convidado para o piloto, pior das hipóteses, a gente vai fazer uns 3 ou 4 pilotos. Tá bom, fechado. Beleza? Querido, legal, Dan. Muito obrigado, cara. De coração, assim. Obrigado por ter topado entrar de paraquedas, não nessa live, mas nessa ideia de construir uma amizade, que também é feita de temor, né? Falei pra você, poxa, quantos amigos, né, entraram na minha vida e depois saíram porque eu não soube conduzir ou porque as expectativas vão ficando tão grandes do que e o outro não pode atender nossas expectativas. O outro só pode ser ele. Né? Então, puxa, será que eu vou ter maturidade de saber começar essa nova amizade, deixando o Marcelo ser o Marcelo e colocando o Danilo em pauta? Não sei, mas de novo estou arriscando aqui, tomara que dê certo e tomara que a gente juntos, que a gente possa fazer um bem maior, controlando o nosso ego e ao mesmo tempo multiplicando aquilo que tão generosamente a gente tem recebido aí de tantas fontes. Com certeza. Legal, Dan. Obrigado, viu? Bom resto de semana, obrigado todo mundo aí que assistiu, que comentou, um grande beijo aí para todos. Em breve a gente já vai pôr, assim que fechar a conexão, eu já coloco o vídeo no IGTV e aí vocês comentam lá, deixem lá um oi,
quero ser chamado e a gente reúne toda essa tropa em fevereiro. Perfeito. Valeu, gente. Beijos. Tchau, querido. Tchau, Um abraço, tchau. pessoal. Fiquem com Deus. Até já. Tchau, tchau.